ETs, marcianos, extraterrestres, alienígenas, seja lá o nome que você quiser dar, a verdade é que esse tema sempre ganhou muita repercussão na mídia mundial. Ainda mais nas últimas semanas, quando o presidente Trump resolveu divulgar arquivos secretos que estavam guardados há anos sobre aparições extraterrestres que nunca conseguiram ser explicadas. E aí, sempre que esse tema volta aos holofotes, muitas pessoas voltam a perguntar: mas será que isso tem a ver com a Bíblia? Será que a existência de vida extraterrestre não tornaria o cristianismo obsoleto? Ou ainda, será que os ETs sempre estiveram na Bíblia e a gente que nunca reparou? Vem comigo! Olá, meu nome é Felipe Carvalho, esse é o Verbo e eu quero te pedir desde já que você se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe esse conteúdo para o maior número de pessoas, para que assim a palavra de Deus possa alcançar ainda mais vidas. O homem sempre teve um profundo fascínio por uma questão que parece simples, mas que não é muito. Existe vida fora da Terra? Essa discussão já foi objeto de filme, música, todo tipo de arte, além de pesquisas científicas e diversas expedições da NASA. E aí, nas últimas semanas, a questão se tornou ainda mais importante quando simplesmente o presidente da maior e mais poderosa nação do mundo resolve divulgar vários arquivos ultra confidenciais que estavam ali guardados há anos sobre aparições extraterrestres que nunca conseguiram ser explicadas. O que isso tem a ver com o cristianismo? Simples. O mundo tenta sempre buscar a resposta para essa pergunta, porque para eles, o dia que conseguirem provar que existe vida inteligente fora da Terra, vão também conseguir provar que o ser humano é sim apenas um amontoado de células que vive numa rocha gigante viajando a milhares de quilômetros por hora na vastidão do universo, sem propósito nenhum, causa, razão ou circunstância. Mas se a Bíblia consegue responder todas as questões do nosso cotidiano, será que conseguiria responder isso também? Bom, a primeira resposta é que a Bíblia não é um livro de ciências, portanto ela não está nem um pouco preocupada em te dizer qual a idade da Terra, qual a idade do universo, como os dinossauros viveram, ou se existem ou não alienígenas. Mas, tomando como base a criação, podemos sim responder essa pergunta. Logo em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia nos fala que a Terra era sem forma e vazia, ou seja, a Terra foi a primeira coisa a ser criada. Foi só no quarto dia de criação que o Sol, a Lua, as estrelas e todos os corpos celestes foram criados. Para se ter uma ideia, já havia manhã, tarde e noite quando eles foram postos lá no céu. E, pasmem, já havia até vegetação na Terra. E aí, fechando com chave de ouro, coroando a sua criação, Deus nos cria no sexto dia, como última coisa a ser criada. O que torna evidente uma coisa: Deus preparou todas as coisas, o universo, a terra, a vegetação, os animais, apenas para nos colocar e nos servir. Sim, parece muito narcisismo isso, mas isso é a ideia que a Bíblia nos passa. Nós somos a coroa da criação. Deus não deu seu espírito, não soprou seu espírito em nenhum outro ser. E eu vou mais além. Deus não deu o seu único filho para morrer por mais nenhum outro ser, apenas por nós. Somente nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Tudo o que foi criado além de nós foi criado para nos servir e por isso também temos a obrigação de tomar conta, de preservar. Tá, Felipe, beleza, mas o que são então essas aparições? Se você for perceber, a grande maioria desses arquivos secretos, na verdade, ocorreram na época da Guerra Fria, uma época em que as pesquisas militares estavam a toda ali na competição entre a União Soviética e Estados Unidos. Muitas dessas aparições, na verdade, eram armas secretas que os Estados Unidos não queriam que a população e muito menos o inimigo, no caso a União Soviética, e vice-versa soubesse. Resposta número 2. Com o avanço da IA, se tornou ainda mais fácil manipular imagens, vídeos, ou seja lá o que for, para convencer a opinião pública de que aquilo é extraterrestre. Resposta número 3, e a mais importante: seres espirituais podem sim tomar forma física. Em Gênesis 19, 2 anjos tomam forma física e entram nas cidades de Sodoma e Gomorra para poder salvar Ló e suas filhas da catástrofe iminente, da destruição divina. E a maior prova de que eles tomaram forma física é que os homens daquela cidade extremamente corrupta e pecadora tentaram ter relações sexuais com os anjos. Em Gênesis 32, Jacó não só conversou e viu um anjo, como lutou com ele até que tivesse uma lesão na sua coxa. Em Daniel 5,
O rei Belsazar fica completamente apavorado quando vê uma mão escrevendo na parede do seu castelo a sua própria sentença de morte. E não para por aí. Aqui mesmo no YouTube você pode pesquisar e vai encontrar inúmeros relatos de soldados israelenses que na Guerra dos 6 Dias contam com riqueza de detalhes como viu anjos lutando lado a lado na frente de batalha com eles. E ainda falando em guerra, a própria nação de Israel, quando ainda estava se formando na época de Josué, foi inúmeras vezes ajudada por Deus com seus anjos nas batalhas. Hebreus 13:2 diz o seguinte: não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. O autor de Hebreus deixa claro que devemos sempre ser hospitaleiros, porque não sabemos quem recebemos nas nossas casas. Pode ser que, pensando fazer o bem para uma outra pessoa, estejamos acolhendo até mesmo anjos na nossa própria casa. Ah, Felipe, mas eu já li o livro de Ezequiel e eu sei que lá no capítulo 1 ele narra algo que com certeza é uma nave espacial. Então, o profeta Ezequiel realmente vê algo que parece uma estrutura metálica que tinha barulho de motores, que tinha rodas que se moviam nas 4 direções e que realmente, na descrição, poderia ser um disco voador ou algo assim. Mas o próprio Ezequiel deixa bem claro que se tratavam de querubins e que todo aquele resplendor, todas aquelas coisas tão assustadoras e tão maravilhosas, na verdade eram representações da glória de Deus. Ele explica isso também no capítulo 10. Tá, Felipe, vamos supor que eu acredite em tudo que você está falando. Pelo que eu saiba, Satanás não quer que a gente veja o mundo espiritual, porque o dia que a gente vê, a gente vai se aproximar ainda mais de Deus e vai ter medo do diabo, dele, certo? Por que então ele estaria agora mostrando seres espirituais para a humanidade assim, dessa forma? A questão é que o inimigo sabe que o tempo dele está acabando e que a volta de Cristo é iminente. Portanto, ele está preparando a opinião pública para o dia que isso acontecer, quando Cristo vier nos buscar nas alturas, a humanidade entenda que aquilo dali, na verdade, são seres extraterrestres, se disfarçando de Jesus Cristo, porque essa é uma imagem comum a quase toda a humanidade. E não só isso. Através dessa mentira, ele vai poder explicar o arrebatamento da igreja. Sim, porque como você explicaria que uma grande parte da população mundial de repente sumiu? Foram abduzidos. É a desculpa perfeita. Por isso, não só Satanás está preparando o caminho para o governo do anticristo, ou seja, para que toda a humanidade se junte ao redor de um único governo, talvez um alienígena, como também está preparando a mentira perfeita para encobrir um evento do tamanho do arrebatamento da igreja. Por isso, se você é cristão e já recebeu Jesus Cristo como o seu único Senhor e Salvador na sua vida, eu quero te dar um conselho. Vigie e seja prudente. Guarde óleo na sua candeia para quando o noivo finalmente chegar, você possa ir até o encontro dele e não fique de fora do grande banquete.